Hoje vocês vão aprender como fazer, né, o que é e como fazer o estilo russo de fotografia e edição. Fotos russas, né, fotógrafos russos. Não necessariamente só da Rússia, né? Na verdade, eu acho que são fotógrafos e fotógrafas de vários países que fazem esse estilo de fotografia, mas ele acabou levando esse nome. É importante a gente entender, então, o que de fato é o estilo de fotografia russa. Quais são as características que compõem esse estilo? E eu trouxe algumas fotos aqui, alguns fotógrafos, né, que eu sigo, que eu acompanho, outros que eu não seguia, mas que eu acabei descobrindo na pesquisa. E eu quero mostrar para vocês, para a gente analisar junto aqui o que é o estilo russo de fotografia, para a gente desconstruir esse estilo e entender como que a gente pode fazer algo parecido, porque realmente é muito bonito, é muito legal. Envolve muita pós-produção, mas também envolve muita pré-produção e é algo realmente encantador. Pelo menos os exemplos que eu trouxe aqui, na minha opinião, são muito encantadores. Aqui então a gente tem algumas contas de Instagram que eu quero analisar com vocês, tá? Olha só, essa aqui tem ensaios, né, externos feitos com uma lente aí, olha só. Uma característica muito forte, né? Vamos falar das características aqui então. A primeira coisa que dá para entender é que, olhando vários fotógrafos, que nem a gente vai olhar aqui, existem alguns que são mais tradicionais e outros são mais artísticos, digamos assim, né? Tem uma manipulação mais pesada, tem uma pós-produção mais evidente. Esse aqui, por exemplo, ó, tem um estilo bem leve, né? Apesar de que tem bastante pós-produção aqui, a gente percebe que tem um jogo de luz, né? Tem um dodge and burn bem realçado, né? Tem um trabalho de cor muito bem feito. E é uma edição razoavelmente aí, intensa, né? Uma edição forte, né? Fundos azuis muitas vezes. Aqui também tem uma edição bem forte na pele, no cabelo. E uma característica muito forte é essa baixa profundidade de campo, né? Vocês percebem que quase todas as fotos elas têm desfoque, e não é qualquer desfoque, é um desfoque bem intenso, né? Tá? Características do estilo russo. Número 1. Existem alguns fotógrafos mais tradicionais, né? Uma edição mais leve, uma coisa mais fotografia pura, né? E existem os mais artísticos, né? Geralmente um desfoque intenso no fundo, né? Uma baixa profundidade de campo, vamos colocar aqui, ó. Baixa profundidade de campo, certo? Olha só, são fotos onde você percebe bastante o cenário, onde você tem uma composição, né? Então não são fotos tão fechadas nas pessoas. Vamos ver um outro aqui, olha só. Olha que legal, né? Um fundo muito desfocado. Aqui nesse caso tem um contraluz bem forte, né? Mas geralmente são fotos onde a pessoa está de corpo inteiro, onde o fotógrafo está mais abaixado, pegando aquele fundo. O fundo ele fica bem distante também, né? Olha só. Geralmente tem uns caminhos também por onde as pessoas estão indo, ó. Sempre tem uma escada ou tem um fundo muito distante, né? Que representa um caminho. Sempre esse desfoque muito intenso, né? Então vamos colocar aqui, ó, como uma característica fotos
abertas, né? Abertas no sentido de com um grande enquadramento do fundo, um grande enquadramento do campo. Não quer dizer que isso aqui signifique uma baixa distância focal. Não quer dizer que esses fotógrafos usam distâncias focais baixas como 35, 50 milímetros. Não. Pelo contrário, pelo que se percebe, são fotos que usam uma lente mais teleobjetiva, né? Para lá de 100 milímetros, 135 milímetros provavelmente, 200 milímetros, 300 milímetros. Então dá para perceber pela estética da fotografia, pela ausência de distorção, que essas fotos, na maioria das vezes, elas são capturadas com uma lente no mínimo de 85 milímetros, eu arriscaria a dizer, tá bom? Então, vamos colocar isso como uma observação também. Acima de 85 milímetros eu acredito que seja o mínimo, tá bom? Dá para fazer com 50? Dá para fazer com 50. Hoje a gente vai ver aqui como realçar mais o desfoque da fotografia, mesmo com uma 50 milímetros. Até mesmo com uma 1855 você consegue realçar o desfoque através da pós-produção. Uma coisa muito importante que dá para perceber olhando todos esses fotógrafos e essas fotógrafas é que não são fotos quaisquer, né? Não é qualquer foto, são fotos muito bem planejadas, né? Então eu coloquei aqui, preciso colocar como uma observação importante, possuem um ótimo trabalho de pré-produção. O que eu quero dizer com isso? Olha só, não é simplesmente uma foto que você vai lá e faz e por acaso ela fica daquele estilo. Não, olha só, sempre tem um vestido, sempre o local é muito interessante, né? Não que o local seja muito interessante, mas ele tem características que fazem ele ficar interessante na edição depois, né? Sempre tem um elemento que a criança ou a modelo está interagindo, né? Dificilmente está só olhando para frente ali, sorrindo, né? Diferente de muito que a gente se vê no Brasil aqui, as pessoas olhando para a foto. Aqui a gente tem bastante cenas acontecendo, né? Principalmente se tratando em fotos de crianças, né? Aqui, olha só, muito olhando para o lado, olhando para baixo. Tem olhando para frente também, mas não é uma coisa muito predominante. Animais também, né? Além da roupa, olha só essa roupa, né? A roupa ela traz um clima, um mood muito forte para a foto, né? Se você colocar uma roupa de festa, vai trazer um tom para a foto. Se você colocar uma roupa de camponês, vai ter um outro tom a foto, né? Então ela conversa totalmente com o resultado final e isso faz parte do estilo. Olha só, sempre tem uma roupa bem pensada, com a paleta de cor pensada. Algumas até mais simples, olha só, um vestidinho, uma camiseta também funciona, né? Olha só, uma coisa bem mais simples aqui também funciona. Eu coloquei aqui interação com elementos também, né? Interação com elementos, porque realmente muitas vezes tem algumas coisas, né? Ou tá segurando, ou tá com um animal, ou tá com uma luzinha, ou tá com um vaso. Sempre tem elementos que ajudam a ter essa composição mais lúdica, né? Sempre tem muito isso, então vale a pena comentar aqui. São fotos que possuem bastante profundidade, né? Eu já comentei isso, mas o que eu quero dizer com profundidade? Sempre tem um fundo relativamente distante, né? São fotos que têm profundidade, né? Para dar aquele desfoque, que fica aquele desfoque que se perde, né? Fica fica como se fosse um fundo liso ali, né? Com cores que não dá para identificar absolutamente nada do que é, né? Aqui a gente até identifica que tem algumas árvores e lá para trás tem uma casa, mas enfim, é um desfoque muito intenso devido a essa distância. Então, quando você quiser fazer esse estilo, procure fundos muito distantes para fotografar, porque assim ele vai ficar mais desfocado e você vai ter mais essa fotografia lúdica. Olha só aqui, ó, fundo muito distante, descola, né? Cria
esse recorte da pessoa praticamente em relação ao fundo desfocado, né? Já que quando você se afasta, você consegue uma faixa de foco maior, então a pessoa fica toda em foco e o fundo fica todo muito bem desfocado. Isso é uma característica de lente com uma grande abertura e com uma grande distância focal. Ah, Rafa, dá um exemplo. Uma lente que faz isso: 70-200, 2.8, 85mm, 1.8 e 1.4 já consegue fazer bastante isso, 100mm, 135mm, 50mm 1.4 você consegue fazer isso também, né? Mas aqui eu acho que realmente é uma lente, deve ser uma 200 2.0, deve ser uma 135 2.0 ou uma 70-200 2.8, tá? Nós temos desfoque na pós-produção. Já comentei isso, mas vale a pena reforçar aí. Realmente o desfoque ele é muito intenso e muitas vezes ele aparenta ser um desfoque de edição. Por exemplo, esse desfoque aqui com certeza foi realçado na edição, ó, que a gente percebe que próximo da modelo ele está um pouco menor, né, um pouco menos evidente. Então tem até aquele degradê aqui que mostra que foi desfocado mais nas bordas. Isso é muito fácil de fazer e a gente vai ver isso por aqui hoje, tá bom? A luz, ela é sempre suave. Você pode perceber, é muito difícil achar uma luz dura nessas fotos, né? Pode ser até que a luz dura ela venha do fundo, né? Mas ela é usada como uma luz de recorte. No geral, a luz principal ela é sempre uma luz suave, porque a luz suave ela traz essa leveza, essa delicadeza, essa suavidade para a fotografia. A luz é sempre suave, ou pelo menos quase sempre, né? Uma característica que a gente percebe muito forte em todas essas fotografias aí. Agora sobre cores, né? Já que a gente está falando de edição, as cores elas variam, tá? Elas variam. Mas um padrão que eu vejo bastante aqui é que as cores elas não são tão vibrantes assim, principalmente em relação ao verde e ao amarelo, né? Então as cores elas são menos saturadas, elas são menos intensas do que a gente costuma usar. Claro que isso não é uma regra geral, olha só, tem até um antes e depois aqui, ó. Isso não é uma regra geral, mas dá para perceber assim como a grande maioria tem cores não muito intensas. Olha só, nesse caso aqui, ó, dá para ver até que foi retirado um pouco da saturação do verde. Ele ficou mais escuro e menos saturado. Então eu acho que esse tom lúdico, né, ele se dá bastante aí pela luz suave. Vamos colocar aqui até, ó, tons lúdicos. E as cores menos saturadas. Eles misturam combinação de cores, né? Combinações de cores bem pensadas, né? Então sempre tem um tom frio com um tom quente, sempre tem tons pastéis harmonizando entre eles, né? Um amarelo com um bege ou um amarelo com um verde. Sempre tem essa harmonia muito grande de cores nesse estilo. São fotos que tem muito volume, bastante volume de luzes e sombras. Então quando você olha para essas fotos, pensando aqui na edição, você consegue perceber que elas realmente têm muito volume. Aqui a gente percebe todas as características, ó. Luz suave na frente, luz de recorte, grande desfoque, fotografia bem ampla, bem aberta, né? Tem muito isso. E tem algo que dá muito aspecto de sonho também, que a gente consegue perceber muito fácil nesse estilo, são os efeitos. Olha como elas têm sempre um brilho, né, difuso próximo das pessoas. Tem aquele glow, né? Algumas têm o flare, né? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um flare, né? Mas tem também aquele glow, aquela pinturinha que tira o contraste do fundo e automaticamente gera dois efeitos. Um efeito dá a sensação de que o fundo está mais desfocado do que ele realmente está, quando você faz essa técnica de
colocar um brilho difuso no fundo. E o segundo efeito é que ele destaca muito mais a pessoa que não está com efeito em cima dela. Então a gente vai ver esse efeito aqui hoje também, né? Muitos efeitos, né? Que efeitos? Flare, degradês, glow, que mais? Bokeh, muitos efeitos, certo? Agora eu vou passar para vocês 4 técnicas, 4 pontos-chave para você conseguir um estilo de edição russo. Número 1, cores no Lightroom. Então eu vou fazer essa revelação dessa imagem aqui com vocês, tá? Eu vou começar aqui pela aba básico, tá? O que a aba básico faz? Ela vai trabalhar a luminosidade da imagem. E essa imagem, ela tá com uma luminosidade bem equilibrada, né? Uma luz suave, ela tem uma distância focal bem grande, até 85 milímetros, ela tem um desfoque já, então ela tem as características aí para se tornar uma foto com estilo de edição russo. Para essa foto aqui eu vou escurecer um pouco para dar um pouco mais desse peso, né? Eu gosto muito de dar esse peso para a fotografia. Altas luzes, eu não tenho que recuperar altas luzes, eu não tenho nenhuma área muito estourada, não tenho nenhuma área muito escura, então a minha foto aqui, ela praticamente não precisa de ajustes muito básicos. Eu posso até recuperar um pouquinho aqui para deixar a pele um pouco mais colorizada. E aí eu preciso jogar cor nessa imagem, né? E eu poderia fazer isso usando vibração, só que olha como vibração ele traz essas cores, mas de uma forma... não é uma forma ruim, mas uma forma bastante padrão. É que nem você pegar a saturação e aumentar. Mas a gente quer aumentar as cores trabalhando já a paleta, né? Então a gente precisa fazer algumas alterações. Eu até posso jogar um pouquinho de vibração aqui, ó, mas é lá na aba calibração que eu vou começar a trazer essa cor mais evidente, né? E essa tonalidade predominante aí no estilo russo. Então olha só, posso baixar aqui a matiz do azul primário ou aumentar. Ó, aqui eu acho que está ficando mais interessante. Vou trabalhar no verde agora, olha só. Aqui no verde, ó, eu consigo me aproximar bastante desse estilo. Olha só, olha como o verde ele perde um pouco da saturação e o azul ele vai ficando um ciano, né? A pele até ficou um pouquinho mais avermelhada, mas isso a gente consegue trabalhar. E o vermelho, eu praticamente aqui não preciso mexer no vermelho. Agora é aonde que eu vou jogar mais cor, tá? Vou jogar mais cor. Vou começar aumentando bastante aqui a saturação do azul, tá? Do canal azul e um pouco do canal verde também. Olha só como essa saturação aqui ela é mais discreta, né? Ela é menos tradicional, assim, menos padrão. Ela vem junto com um pouco de brilho, ela vem mais suave. Então eu prefiro usar aqui do que usar lá no vibração. Ó, e aqui, ó, claro que muito vai depender da preferência, né? Se você olhar aqui, tem alguns que puxam mais para o magenta, outros puxam mais para o verde, outros mais para o amarelo. E aqui os dois casos fica legal. Eu posso puxar mais para o verde ou posso puxar mais para o magenta. Eu vou deixar ele zerado aqui, para a gente não ter nenhuma invasão de cor muito forte, tá? Beleza. Uma vez que eu ajustei o calibração, a próxima aba que eu vou usar para trabalhar as cores é o correção de cor. No correção de cor, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de adicionar uma cor nas sombras da imagem, nos meios tons da imagem e nas altas luzes ou realces da imagem. E a gente pode adicionar essas cores com duas finalidades. Uma finalidade é correção. Então, se você está vendo um problema de cor, uma invasão de cor, você pode usar essa ferramenta. E a outra finalidade é colorização, é você adicionar uma cor de uma maneira criativa. E nesse caso aqui, a gente vai usar de uma maneira criativa. Eu não tenho nenhuma cor para corrigir, né? Eu não tenho nenhuma invasão. Então eu vou adicionar o que me agrada mais aos olhos, tá? Ó, vou colocar aqui nas sombras, eu vou colocar um rosinha, gostei do estilo.
nos meios tons, como é que faz, né? Você tem várias formas de usar aqui o correção de cores, né? Inclusive, se você tem uma versão mais desatualizada do Lightroom, esse ajuste aqui ele vai se chamar tonalização ou tonalização dividida, tá? Se você está com o Lightroom atualizado, ele vai se chamar correção de cores. E ele funciona dessa maneira, você adiciona a cor nas sombras, nos meios tons e nos realces. E você pode fazer isso através dessas bolinhas aqui, né, desse círculo cromático, né? Você pode clicar e arrastar, posicionando aonde você quiser a cor. Só que eu não gosto de usar dessa forma, porque eu sinto que me oferece muito pouco controle, né? É muito difícil de acertar precisamente qual cor e qual intensidade que eu quero. Então eu uso de uma outra forma, né? Eu venho aqui e clico somente nas sombras, somente nos tons médios e somente nos realces. Porque aí ao invés de abrir os três ao mesmo tempo, ele abre só um de cada vez para mim e assim eu consigo ter mais precisão no meu ajuste. Tá? E além disso, eu não uso a bolinha aqui para fazer essa seleção de cor. Você pode até testar aqui, ó, ver aonde que fica melhor e tudo mais, mas quando você quiser aumentar só um pouquinho ou diminuir só um pouquinho, você vai ter dificuldade. E aí é melhor você trabalhar usando essa setinha aqui, ó. Você clica na setinha e ele vai baixar 3 barrinhas. A matiz vai ser em que local da bolinha a cor vai estar selecionada. A saturação vai ser a intensidade da cor, tá? Então eu jogo um pouco de saturação e depois eu escolho um tom na matiz, tá? Da mesma forma que eu fazia no ajuste antigo, no tonalização dividida. Tá? Então eu fiz uma cor nas sombras. A luminância eu quase nunca mexo, tá? Eu recomendo até que vocês não mexam porque ela acaba sendo uma coisa bem agressiva, tá? Posso até baixar um pouquinho aqui, mas não precisa muito, tá? Tons médios, então vamos lá, eu jogo um pouco de saturação e depois eu modifico a matiz para escolher que cor eu quero adicionar nos meus tons médios. Olha, eu acho que aqui para os meus tons médios eu vou jogar um tom um pouquinho mais quente. Joguei um roxo aqui nas sombras e agora nos realces eu vou jogar uma saturação. E você fica olhando muito a cor, chega uma hora que parece que você está cego, né? O que ficou melhor aqui? Um tom mais frio ou um tom mais quente? Eu acho que um tom mais quentinho, né? Acho que é aqui, ó. Olha só, antes e depois, tá vendo o tom que trouxe? Então, olha só, cheguei aqui num bom resultado de cores, né? Gostei. Acho que valorizou, se aproximou bastante do estilo que a gente está buscando. E agora, o que falta? Agora a gente vai começar a trabalhar com uma coisa que eu chamo de direcionamento do olhar. E essa é uma característica muito forte e muito presente nesse estilo russo de fotografia. Olha só, a gente tem sempre o olhar sendo muito direcionado para as pessoas, para as crianças, para o centro. Perceba que a foto ela sempre tem uma vinheta bastante intensa. Veja que as bordas da foto ela costuma ser escura. Olha só. Aqui, ó, essa referência principal que a gente estava pegando. Percebe que tem um direcionamento que no centro a foto ela é mais clara? Então eu vou começar a fazer esse direcionamento aqui usando o degradê, tá? Eu vou clicar aqui no degradê. Degradê, para quem não sabe, deixa eu tirar a minha... Ó, o degradê, para quem não sabe, tá aqui.
É um filtro radial que serve para você modificar a luminosidade e a cor da imagem de maneira localizada. Então é uma ferramenta muito importante de você praticar e dominar. E basicamente o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou abrir a ferramenta, tá? Ele vai abrir essa série de opções aqui. Tudo isso eu posso ajustar para trabalhar de maneira localizada. Ó. Então eu quero jogar, por exemplo, mais 4 de exposição na árvore. Você vai lá e você cria um filtro radial, certo? E aí o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro escurecer um pouco o fundo no geral e eu vou clarear um pouco mais a modelo, tá? Então olha só, eu vou criar aqui uma exposição -1, vou clicar e vou arrastar, tá? Só que aí, né, tem que inverter, né? Porque ou ele funciona por dentro do filtro ou por fora. Se você colocou por dentro, mas quer por fora, você aperta no inverter aqui, ó. Olha aqui. Escureci um pouco, só que o -1 ficou muito forte. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho. Olha, eu até acho que a árvore ela tá um pouco escura demais. Então o que eu posso fazer? Eu vou criar um novo aqui, vou subir um pouquinho, vou desmarcar o inverter e vou marcar o inverter então e vou iluminar um pouquinho só a árvore para a gente não ter ela muito preta lá em cima, certo? Só um pouquinho, olha só. Beleza. Nesse caso aqui, eu nem vou iluminar ela porque ela já está bem clarinha, tá? Nem vou iluminar ela porque ela já está bem clarinha. Depois no Photoshop a gente traz ainda alguns outros efeitos que vão trabalhar com esse direcionamento do olhar. No final, eu sempre gosto de ajustar a temperatura e o colorido para ver se não fica melhor, um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente. Mas nesse caso aqui eu acho que está perfeito assim mesmo, tá? E agora a gente vai para o Photoshop. Então eu vou apertar Ctrl E no meu teclado, vou levar essa foto para o Photoshop para a gente continuar a edição lá. Eu vou começar fazendo uma limpeza, né? Eu não sei se você percebe aqui, mas essa foto ela tem alguns elementos aqui que eu considero elementos que precisam ser removidos, tá? Então dá uma olhada só aqui, ó. O que nós temos? Tem esse elemento aqui, tem esse elemento aqui, tem um elemento aqui, tem... que mais? Acho que é isso, né? Principal, tem um aqui. Acho que o principal é isso. Aqui talvez dá para remover, tá? Então eu vou dar uma limpada nessas coisas aqui. E para isso eu vou usar o Band-Aid mesmo. Ó, pega o Band-Aid, segura Alt. Para quem não conhece, o Band-Aid é a ferramenta pincel de recuperação. Você serve aí como um clone. Você consegue puxar de um lugar para o outro a informação que ele replica aí perfeitamente. Beleza, né? Não tinha muita coisa no final das contas. Aqui tem um pouquinho também. Ó, tá? Eu gosto de tirar essas distrações aqui para elas não chamarem muito a atenção, não disputarem a atenção com a modelo. Beleza? Então, uma vez que eu fiz essa limpeza, existem uma série de etapas, uma série de procedimentos que nós fazemos aqui no BIPRO, né? Tem o retoque da pele, tem luzes e sombras, tem o dissolver, tem uma série de retoques padrão que nós fazemos aqui, que eu ensino na comunidade BIPRO, mas que eu vou pular nesse caso aqui, porque o objetivo é chegar no estilo russo, né? Então eu vou pular o tratamento de pele, eu vou pular algumas etapas que eu faria normalmente, mas para a gente chegar no objetivo mesmo, eu vou direto ao ponto, tá? Eu vou mostrar para vocês como desfocar mais o fundo, tá? Como desfocar mais o fundo. Você quer saber como desfocar mais o fundo? Então você precisa fazer um stories e apertar no botão like ali, tá? Como que você faz para desfocar mais o fundo? Não é simplesmente vir aqui, ó, galeria de desfoques, desfoque da íris, por exemplo, né? Uma forma é você fazer assim. Você vem aqui no desfoque da íris, ele tem tipo um filtro radial que você
tem o desfoque por fora. Então você pode posicionar aqui, ó, eu quero desfocar mais. O desfoque desse filtro aqui, ele funciona da seguinte maneira, ó. A extremidade da circunferência, ela representa aonde o filtro, o desfoque começa, né? Onde ele começa a ser aplicado. Dessa extremidade para esse botãozinho aqui que vocês estão enxergando, ó, desse botãozinho, isso aqui é uma transição, tá? E aí você pode segurar Alt e modificar essa transição, ó. Então você coloca sempre perto dela. Olha só, vou colocar aqui. Aqui eu não preciso subir tanto, não preciso de uma transição tão grande. Então vou descer um pouquinho aqui, segura Alt, ajusta. Segura Alt, ajusta. Não pode ficar muito próximo também, não pode ficar uma transição muito próxima, porque aí vai ficar aquela transição dura de uma área desfocada para uma área não desfocada. Aqui embaixo sim eu preciso de mais espaço. Tá? E aí olha só, isso é uma forma de você desfocar o fundo. E aqui, ó, no meio tá a intensidade, tá? Aqui no meio está a intensidade. Então se você aumentar muito, olha o que acontece, ó. É isso aqui que vai acontecer. Tá? Mas obviamente eu não vou aplicar todo esse desfoque aqui, porque vai ficar muito forte, tá? Só que isso daqui é um tipo de desfoque que não vai servir para todos os tipos de foto que você quiser aplicar, né? Nesse caso mesmo aqui, ó, já não está ficando tão legal assim. Por quê? Porque se você quer aplicar um desfoque mais intenso, ele já começa a marcar muito a área que está desfocada para a área que não está desfocada, tá? Então, nesse caso aqui, eu já não usaria essa técnica, tá? Olha só. Se fosse mais fraquinho, até dava, ó. Dá um OK aqui. E a gente compara o antes e o depois. Olha o antes e depois, ó. Bem pouca diferença, né? Quase não aumentou. Então vamos arrumar esse meio fio aqui. Beleza. Não é essa forma que eu vou recomendar para vocês aqui, tá? Olha só, o que eu vou fazer? Antes de aplicar qualquer coisa, eu vou duplicar a camada, tá? Então eu estou aqui, ó, com a retoque, que é a camada inicial, que eu fiz a limpeza do fundo e tudo mais. E essa daqui é a camada do desfoque. Tá? Camada do desfoque. Olha só. O que eu vou fazer? Primeiro, eu não posso simplesmente aplicar um filtro como esse que eu apliquei, o radial de desfoque. Tem o outro que eu gosto de usar aqui, ó, que é o inclinação de tilt shift. Tá? E aí o que eu quero fazer? Eu quero criar esse desfoque em faixas. Só que por que eu não posso simplesmente vir aqui e desfocar e depois apagar, né? Porque ele vai desfocar a modelo também. Esse desfoque é um pouquinho mais pesado. Ó, tá vendo? Ele desfoca a modelo também. Então eu não posso simplesmente vir aqui, aplicar o desfoque, recortar e jogar em cima, tá? Então olha só. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar ela, depois eu vou remover ela do fundo para poder desfocar. Então presta atenção agora porque vai ficar um pouco mais difícil. E se você quiser aprender a fazer desfoque no computador, você vai ver que essa é a melhor forma. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma seleção nela. Então, para fazer a seleção, eu tenho várias e várias ferramentas. Mas se você me acompanha por aqui, se você é aluno da comunidade Bipro, você já deve saber aí que você pode usar a ferramenta Selecionar Assunto, tá? A ferramenta Selecionar Assunto identifica a pessoa na sua fotografia e faz uma seleção rápida, automática e muito boa, tá? Ela não é perfeita, mas ela é bastante boa, olha só. Ela consegue pegar até um pouco do cabelo. Ela consegue recortar realmente muito bem, né? Você pode melhorar essa seleção com algumas ferramentas, mas aqui ela já é uma ótima seleção base, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma máscara nessa camada, tá? Quando eu tenho uma seleção ativa e eu coloco uma máscara, essa seleção é aplicada na máscara e o interior da seleção vai ficar visível
e o exterior da seleção vai passar a ficar invisível, ou seja, é um recorte, né? É um recorte. Então, no momento que eu clicar na máscara aqui, ó, terceiro ícone da paleta de camadas, eu vou estar aplicando o recorte. Olha só, a máscara, ela ficou assim, ó. Mesmo que agora eu desfoque o fundo, eu vou fazer uma cópia dessa camada retoque aqui, ó. Essa daqui eu vou colocar modelo, tá? E a de baixo é a desfoque. Olha só, então eu tô aqui com a camada plano de fundo, com a camada retoque, que eu limpei o fundo. Aí eu fiz duas cópias da camada retoque. Uma eu chamei de desfoque e outra eu chamei de modelo. A modelo, eu peguei a ferramenta selecionar assunto e apliquei uma máscara nessa seleção para recortar ela. Tudo tranquilo, nada de mistério até agora. Olha só, o que a gente vai fazer agora? Eu vou aplicar o desfoque no fundo só para vocês verem o que acontece, tá? Beleza. Ó, quer ver o que acontece? Se eu coloco a modelo por cima, se eu não removo a modelo, ela fica com esse brilho, tá? Ela fica com esse brilho. Então, o que eu preciso fazer? Antes de desfocar, eu preciso remover a modelo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a ferramenta laço. E vou contornar a modelo com a ferramenta laço. Ah, não podia ser a ferramenta selecionar assunto aqui? Não poderia, porque ela é muito próxima à seleção. E a seleção que eu preciso agora, ela precisa englobar a modelo toda. Ela não pode estar colada na modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar, preencher e vou marcar a opção sensível a conteúdo. Nada de mistério para vocês, né? Vou dar um OK. E ele vai fazer a remoção. Agora, como eu não tenho mais a modelo, eu vou poder desfocar o fundo sem ter aquele brilho em volta. Então, vamos lá. Eu vou até ativar a camada de cima já aqui, ó. Eu vou até ativar a camada de cima. Vou vir em filtro, galeria de desfoque, inclinação shift. Agora eu posiciono aqui embaixo, né? Eu posiciono o pontinho aonde a pessoa está, porque é onde não tem o desfoque, e a partir do momento que vai se afastando do pontinho central, é onde vai aumentando o desfoque, tá? Então eu vou deixar aqui mais próximo e vou aumentar a intensidade, olha só. Agora sim, olha só, eu posso aumentar a intensidade sem ter o problema dela ficar borrada na volta, né? Porque eu removi ela do fundo, deixei ela uma camada recortada em cima. Então eu consigo usar uma intensidade maior de desfoque. Olha só. E aí você pode criar a graduação aqui, afastando e aproximando essas hastes aqui que representam a intensidade e o local do desfoque, tá? Acho que está um pouco forte ainda, não vou aplicar tão forte assim. Aqui eu acho que já está legal. E vou dar um OK. Inclusive posso baixar um pouco aqui para esse desfoque ele começar a aparecer já aqui na parte de baixo da foto. E vou dar um OK. Beleza, olha só. Olha como agora eu não tenho mais o problema do fantasminha ali em volta. E olha como a ferramenta de selecionar assunto recortou até o cabelo aqui, ó, muito bem. Claro que tem alguns detalhes, ó, como por exemplo aqui, que eu tenho que vir com o pincel em branco e ajustar. Tá? E aqui, ó, nesse caso aqui, eu não apliquei o desfoque, então eu posso pegar o pincel branco e pintar também para tirar essa mancha que ficou e devolver a sombrinha dela. Tá? Aqui não pegou o desfoque, eu não preciso disso. Então olha só, antes do desfoque e depois do desfoque. Claro que essa era uma foto que já tinha um desfoque, então talvez o resultado não fique tão gritante assim, né? Mas se você pegar isso numa foto que tem uma 1855 ou que está com a lente mais fechada ou 2.8, você consegue ter um efeito ainda mais impactante. E aí, depois disso, o que eu tenho aí como uma característica muito forte, né? A gente já viu aqui, ó, vamos deixar anotado aqui o que a gente está vendo, né? Cores no Lightroom, então vimos como fazer cores no Lightroom, usando aí
três abas, né? A aba básico quase não foi usada, mas ela faz parte aí, querendo ou não, né? Só por ela ter a temperatura, ela já faz parte aí. Básico, né? Usamos depois calibração, depois correção de cor, tá? Então, 4 pontos chaves. Esse aqui é o 1, tá? Segundo ponto chave foi aumentar o desfoque no fundo, tá? Número 3. Aqui eu não vou escrever nada do aumentar o desfoque no fundo porque foi bastante coisa. Eu vou botar aqui só recortar com ferramenta assunto, né? Só para ficar bem didático aqui. Recortar com a ferramenta assunto. Galeria de desfoque, inclinação, shift, tá? Esse foi o desfoque que eu usei, certo? E agora, o que vem agora? Agora vem a questão de volume, tá? Volume. O que nós vamos fazer aqui de volume? Volume é o Dodge and Burn, tá? Mas eu vou mostrar uma outra forma aqui também que eles aparentemente usam para dar volume nas fotos e trazer aquela atmosfera para a imagem. Eu vou criar uma camada de matiz barra saturação. Se você não tem essa paleta de ajustes aqui, você vem em janela, ajustes, tá? E aí você vai ter esses ajustezinhos aqui. Eu vou criar o matiz barra saturação, que é o primeiro ajuste da segunda linha. Tá? Criei o ajuste de matiz barra saturação. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada de matiz saturação para multiplicação, tá? Multiplicação. Olha só, isso aqui é uma sacada gigantesca, tá? Gigantesca, coisa que poucas vezes eu falei por aqui, tá? E aí eu vou baixar um pouco da saturação aqui dessa camada, tá? Vou baixar uns 35. Beleza? Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pincel na cor preta, tá? Para apagar dessa máscara aqui esse efeito. Então, aonde eu pintar agora ele vai apagar o efeito. Só que, claro, eu vou usar um pincel com uma opacidade ou um fluxo bem baixos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo rosto, né? Vou começar pelo rosto, né? Lembrando que eu não fiz aqui o tratamento da pele, né? Mas tá valendo. Então eu vou começar apagando aqui essa sombra do rosto. Eu vou começar iluminando o rosto, né? Você pode entender aí da forma que você achar melhor. Eu estou iluminando o rosto ou eu estou apagando o escuro, tanto faz, né? Mas eu estou usando isso de uma maneira específica para criar volume, tá? Isso é uma técnica bem poderosa para você adicionar volume para a sua fotografia. E aí você pode aumentar o tamanho do pincel assim, ó, e dar alguns cliques para fazer meio geral também, porque senão todo o rosto vai ficar meio escuro, né? Tem que iluminar o olho, mas principalmente nas áreas mais salientes do rosto aqui, onde você quer trazer mais esse volume. E se você errar, é só apertar X e pintar de volta, viu? Não tem problema errar. Você aperta X e volta, tá tudo certo. E aí apaga um pouco no cabelo. Na roupa, ó. E aí eu vou trazer isso para o fundo também, olha só. Aumenta. E aí você vai lá e baixa um pouco da opacidade para não ficar uma coisa tão forte, tão agressiva, certo? Olha só, antes
depois. Tá vendo o efeito, o resultado que dá? Vamos baixar um pouco mais ainda, porque ficou até meio forte, né? Olha só, antes, depois, né? Isso daqui traz uma densidade muito grande para a foto, ó. Antes e depois, certo? Então, isso é uma das técnicas de direcionamento do olhar e também de volume, tá? Faz duas coisas essa técnica. Ela direciona o olhar e cria volume. Mas o volume não é só isso. Volume, né? Crie uma camada de matiz / saturação e mude o modo para multiplicação. Pinte de preto para iluminar. Baixe opacidade. Agora a gente precisa iluminar mais ela, né? O que eu fiz agora foi tirar o que eu escureci, mas eu preciso iluminar um pouco. E aí para isso eu vou usar uma camada nova. Do lado da lixeira você cria uma camada nova. Se você gosta de atalhos, o atalho é Ctrl Shift Alt N. Você cria uma camada nova. E essa nova camada, eu vou renomear ela aqui para luz indireta, porque quem me acompanha e me conhece sabe que eu gosto de renomear as camadas para o modo de mesclagem que eu vou colocar ela, né? Para quem não sabe, modo de mesclagem é a forma como a camada interage com as camadas de baixo. E uma camada no modo normal, ela não tem nenhum tipo de interação. Então, se eu pegar, por exemplo, o pincel branco e começar a pintar, eu simplesmente vou estar pintando de branco. Mas no momento que eu passo isso para um modo de mesclagem diferente, a interação muda. E no caso do luz indireta, o luz indireta vai usar o branco para iluminar e o preto para escurecer. E é exatamente isso que eu quero para criar volume. Então, eu passo para a luz indireta e uso o pincel branco e o pincel preto para iluminar e escurecer. Então eu vou iluminar aqui, né? Pode ser luz indireta, pode ser o sobrepor também. Muita gente gosta do sobrepor, eu gosto também. Ele é um pouco mais intenso, né? Vamos até fazer com sobrepor aqui que eu acho que ele vai se encaixar melhor. Ó, e aí você vai iluminando, ilumina o cabelo. Vem aqui, ilumina os olhos. Ilumina a maquiagem. Ilumina os lábios, ilumina o nariz. Ó. Ilumina a roupa. Beleza, esse aqui você pode aplicar no fundo também, só que como tem mais uma técnica vindo pela frente aí, eu vou deixar para não aplicar no fundo nesse momento agora, porque tem uma outra coisa que a gente vai fazer no fundo, tá? E aí, claro, eu vou baixar essa opacidade aqui um pouco também, para a gente não ter um efeito muito agressivo. Mas olha a diferença, ó, esse aqui ilumina e esse aqui escurece, tá? E aí os dois juntos dá esse efeito, ó. E aí você vai deixar a intensidade que você quiser em cada coisa, né? Tem gente que gosta da foto mais clarinha, deixa mais clarinha. Gosta mais escura, deixa mais escura. Ó, quer fazer aquela pintura mesmo? Olha só como tem alguns que são assim, né? Olha só, essa daqui é mais clarinha. Então essa daqui é tipo assim, ó. Ela é um azul, a gente vai fazer mais ou menos parecido com os dois, tá? Mas agora tem uns que são assim, ó. Que tem uma densidade muito maior, né? Olha só, essas daqui todas já puxam um pouco mais para o escuro, ó, essa daqui também, ó. Então você pode vir e jogar mais forte isso e deixar essa pintura mesmo aqui, vai depender do estilo e do gosto de cada um, tá? Beleza, próximo então, aqui eu vou colocar camada de sobrepor mais pincel branco e preto com opacidade 5%, tá? Para você jogar mais volume ainda. E agora o quarto pilar são os efeitos, né? Efeitos. Eu vou começar os efeitos aqui pelo brilho
difuso, tá? Brilho difuso. E aqui vem outra sacada gigantesca. Brilho difuso. Eu vou criar uma nova camada e essa camada ela vai ficar no modo normal, tá? Ela vai ficar no modo normal. E eu vou pegar essa camada, eu vou selecionar uma cor clarinha aqui, ó. Vou pegar uma cor do cabelo dela bem clarinha. Aqui, tá? Uma cor amarelinha bem clara. Aí, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel bem grande com a dureza em 0 e olha só, eu vou simplesmente pintar por aqui. Tá? Estou pintando por cima dela, só que lembra de uma coisa? Nós já recortamos ela. Então eu só preciso jogar essa camada para baixo da modelo para isso não aparecer em cima da modelo e aparecer somente no fundo. Olha só, incrível. Eu acabei de criar um glow, né? Tem até que faltou esse pedacinho aqui, olha que interessante, ó. Não posso deixar faltar nesse pedacinho. Então eu vou vir aqui com o pincel agora preto, né? Um fluxo aqui bem alto e eu vou tirar aqui para poder aparecer o brilho e não ficar aquela coisa mal feita, né? Aquela coisa fake. E ali em cima um pouquinho também, né? Beleza, agora acho que tá tudo certo, né? Aqui tem um pouco também, acho que tem, né? Vou baixar um pouco aqui. Esse brilho difuso, ele é simplesmente um pincel, né? É simplesmente um pincel, olha só. Eu posso pegar uma outra cor e fazer por aqui, ó. E aí você vai pintando a sua fotografia. E isso não dá a impressão de que está mais desfocado, que está ainda mais desfocado do que realmente está. Parece que esse brilho aqui, ele acaba desfocando, né? Ele acaba desfocando muito mais o fundo. Eu não preciso deixar isso tão forte. Então eu venho aqui e baixo um pouco da opacidade, né? Eu baixei alguns efeitos aqui no Google Imagens. Vamos ver se a gente consegue colocar alguma coisa aqui. Ó, tem uns pontinhos aqui, ó. Vamos ver se eles servem. Vou apertar para editar no Photoshop também. Vou apertar V, vou arrastar lá para cima. Ctrl T, eu redimensiono ou mudo a orientação, né? Eu vou jogar isso mais ou menos, não vou nem mudar a orientação, vou jogar mais ou menos assim mesmo, olha só. Vou colocar por cima da modelo aqui. E o modo que tem o preto como neutro, qual que é? Vocês sabem? É o divisão, né? No momento que eu colocar em divisão aqui, eu perco o preto, né? Só que isso está meio azulado, então não está combinando muito. Então eu vou apertar Ctrl U e vou modificar a cor disso, ó. Vou deixar mais assim, vou baixar um pouco dessa saturação. E ó, ele não tá bem, não eliminou bem o preto, então eu vou apertar Ctrl L, vou pegar o níveis, ó, e vou eliminar um pouco mais esse preto aqui para ficar realmente só os pontinhos. Vou baixar um pouco mais a saturação. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma máscara preta. E para colocar uma máscara preta, você tem que segurar o Alt, né? Então você clica na máscara segurando o Alt. E agora com o pincel em branco, você revela aí os pontinhos, os efeitos que você quer colocar. Ó. Ah, não ficou o suficiente. Duplica. Você pode desvincular aqui, ó, mudar a posição e aumentar a quantidade. Olha só. Tem várias coisas que dá para fazer, né? Só tem que cuidar para não pegar no rosto. Duplica mais uma vez, se não ficou o suficiente ainda. Vamos colocar um pouco lá para cima agora.
colocar um pouquinho aqui em cima. Beleza, eu posso colocar isso por cima, vou juntar os três, ó, e com o Ctrl G eu coloco eles num grupo. E aí eu posso ir mudando a ordem que eles aparecem para ver se melhora, para ver se muda um pouco do efeito. Por exemplo, eu posso colocar ele por baixo, ó. Coloquei por baixo do brilho difuso, ficou mais natural, gostei mais assim. Beleza, tá? O que eu posso fazer ainda que muitas dessas fotos têm, né? Elas têm aquele flare. Então eu posso criar uma nova camada aqui. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou segurar o Alt e eu vou pegar uma corzinha para dar o flare. Para quem não sabe, o flare é aquele brilho que dá quando você fotografa, às vezes, contra uma luz ou contra o sol. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, uma cor do cabelo. Né? E aí eu vou navegar aqui, ó, até o quarto ícone da paleta de camadas. E nesse quarto ícone eu vou vir em degradê. Tá? Quando eu clico em degradê, ele vai criar um degradê linear. E eu vou mudar esse degradê linear para radial. E aí eu vou jogar esse radial lá no cantinho. Ó. Vou diminuir um pouco a escala dele. Vou jogar ele lá no cantinho. E beleza, vou dar um OK e vou mudar ele para divisão. Ó. E aí baixa a opacidade para dar só aquele brilho ali. Beleza. O que falta agora? Falta eu finalizar a minha edição. Então eu vou criar um ajuste de cor seletiva aqui, ó, para trabalhar melhor as cores ainda. Ó. Aí. Esse ciano dela aqui tá bem forte. Tá. Muito bom. Ó, refinei a cor. E agora eu vou ensinar para vocês a cereja do bolo dessas edições aqui. Ó. Depois que você quase está terminando, você vai criar mais uma matiz saturação. E aí você muda de normal para luz indireta. E aí você baixa a opacidade e começa do zero a subir um pouquinho. Ó. Vamos jogar aqui um 30, vai. Ó, 27, olha o que ele faz. Ele dá um contraste final e você tem essa obra de arte aqui. Né? Vamos jogar uma nitidez. Eu tenho uma ação de nitidez aqui que os alunos da comunidade aí também têm. Né? Só dá o play na ação. Ele aplica duas formas diferentes de nitidez aí. Olha só, vou aplicar até uma curvinha no final aqui, ó, para tirar um pouco daquele preto muito pesado. Ó, vou abrir aqui e vou subir um pouquinho no cantinho aqui, ó, para dar aquele tom mais fosco. Tá? E quer dar mais uma cereja do bolo ainda? Sabe o que você pode fazer? Você pode apertar Ctrl Shift Alt E. E aí você vai lá em filtro do Camera Raw e você faz ajustes finais no Camera Raw se você achar que é necessário. Então, por exemplo, muitas vezes eu acho que faltou um pouquinho de cor, né? Então eu venho aqui no Camera Raw e dou um pouquinho mais de saturação no verde, no azul e por aí vai. Ou se ficou muito saturada a pele, muitas vezes eu venho aqui no laranja e baixo um pouquinho dessa saturação do laranja. Olha do amarelo também, que interessante. Ó. Vou baixar a saturação do amarelo e aí eu finalizei a minha edição. Vocês estão preparados para este antes e depois? Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Jesus, ficou muito bom. Ó, acho que ficou um pouco avermelhado tudo, não tem problema. Vai lá, coloca uma curva, vai no vermelho e aí trabalha a curva vermelha. Ó, ficou muito vermelho? Baixa. Ó, baixei um pouco do vermelho, tirei um pouco da invasão de vermelho. Olha só, tá vendo?
antes, depois. Ficou estilo russo ou não ficou? Vamos ver detalhe por detalhe. Olha só, a gente começou com a foto original, tá? Fizemos uma revelação básica de cor no Lightroom. Fizemos um retoque no fundo, né? Não retoquei nem a pele, né? Não tem nem retoque de pele, não tratei daquele jeito que a gente faz no Bipro, né? Porque o objetivo aqui era fazer o estilo russo. E aí então eu precisei fazer o quê? Eu precisei desfocar o fundo. Para isso a gente recortou o modelo e desfocamos mais o fundo. E aí depois do fundo desfocado, o que a gente fez? A gente foi trabalhar o volume. Olha só, escurecemos a imagem inteira, adicionamos um brilho na modelo de uma maneira bem localizada. Tá? Depois disso, o que a gente fez? A gente veio e adicionamos o brilho do fundo. Olha como o brilho é um dos pontos principais aqui dessa técnica, tá? Depois tem o efeitinho ali, né? O efeitinho, o flare, o brilho e o trabalho de colorização final, né? Com nitidez, com câmera RAW, e aí a gente chega nesse resultado. Vamos ver de pertinho, olha só. Incrível, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu já tô vendo até gente querendo se inscrever no Bipro aqui por causa dessa edição. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha sido produtivo para você e que você consiga aplicar isso no seu trabalho e ter mais resultados. Um grande abraço para vocês, uma boa noite, uma boa semana e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.